Na véspera de Natal, um milionário do vinho do Porto leva a sua filha para ver as luzes de Natal na Ribeira. Uma menina estranha aproxima-se e diz: "Ela é igual a mim." Enquanto ele olhava para o rosto da criança, João Pereira sentiu o sangue gelar, incapaz de acreditar no que via o brilho colorido das luzes de Natal refletido nos olhos azuis de Carolina, formando um caleidoscópio de emoções que João Pereira lutava para compreender. A sua filha de 5 anos, um espelho vivo de Sofia, permanecia imóvel diante da montra de uma loja de brinquedos tradicional, traçando o contorno de uma simples boneca com o seu dedo minúsculo. João ajustou o cachecol de lã fina à volta do pescoço da filha. Os seus dedos, demorando um momento a mais do que o necessário, o toque pareceu estranho, quase mecânico. Carolina não reagiu. O cais da Ribeira fervilhava de vida à sua volta. Famílias riam, crianças perseguiam os reflexos das luzes no chão molhado. Casais passeavam de mãos dadas. João e Carolina eram uma ilha de silêncio naquele mar de alegria festiva. Um vendedor de castanhas assadas passou, o aroma doce e quente envolvendo-os por um momento. João foi transportado para outro Natal, 6 anos antes, o corredor do hospital, branco, estéril, o som rítmico dos monitores cardíacos ecoando nas paredes. Sofia, radiante mesmo no seu esgotamento, acariciava suavemente a sua barriga arredondada. "Estão a dançar. João," ela sussurrou, um sorriso a iluminar o seu rosto. As nossas pequenas bailarinas. O Dr. Silva entrou, a sua expressão uma máscara de neutralidade profissional. "Está na hora, Dona Sofia." As horas seguintes foram um borrão de antecipação e ansiedade. O som do primeiro choro cortou o ar, seguido de silêncio. "Parabéns, senhor e senhora Pereira. É uma menina saudável." Uma menina, singular o rosto do doutor. Silva torceu-se numa expressão ensaiada de pesar. "Lamento informar." O segundo bebê não sobreviveu. O mundo de João desabou o choro de Sofia, uma mistura inquietante de alegria e dor profunda. Ecoou pela sala papá. A voz de Carolina trouxe-o de volta ao presente. Ela apontava para o carrossel iluminado no centro da praça. João acenou mecanicamente, guiando-a pela multidão no reflexo da montra de uma loja. Ele captou a sua própria imagem, cabelo prematuramente grisalho, sombras profundas sob os olhos, um fantasma do homem que costumava ser o riso de uma criança próxima, fê-lo virar a cabeça abruptamente por um momento. Ele jurou ter visto não. Impossível. Carolina subiu para um cavalo de madeira do carrossel, as suas pequenas mãos agarrando o poste dourado. João ficou ao lado dela, a vê-la andar à volta a cada volta, um flashback Sofia a embalar. Carolina a cantarolar suavemente o primeiro Natal deles, com Sofia a decorar obsessivamente o quarto das gêmeas. O último Natal deles. Sofia a olhar para a árvore com olhos vazios, sussurrando um nome que João se recusava a ouvir. A música alegre do carrossel contrastava cruelmente com a memória seguinte. "Senhor Pereira, daqui fala, o Hospital de São João." João sentiu o mundo parar. Sofia tinha saído para um passeio, estava a demorar muito, houve um acidente. As palavras seguintes afogaram-se num silêncio zumbidor. Overdose, acidental. Diriam os relatórios. Sim, no seu coração, João sabia que não fora assim. O funeral ocorreu num dia chuvoso, muito parecido com este. Carolina, com apenas 3 anos, não entendia por que é que a mamã estava a dormir numa caixa. João não tinha respostas. O carrossel parou. Carolina desceu, os seus olhos procurando aprovação. João forçou um sorriso, estendendo a mão mecanicamente. Ela hesitou antes de a pegar. Caminharam em silêncio, passando por coros de Natal. Vendedores de rua e pais Natal dos centros comerciais, a cidade celebrava, alheia ao vazio que os consumia. João verificou o relógio, quase na hora do jantar, agendado na alfândega, seguido pela abertura de presentes na quinta, tudo cronometrado como uma transação comercial. Carolina parou de repente, os seus olhos fixos em algo para além das luzes decorativas. João seguiu o seu olhar, sentindo a respiração presa no reflexo distorcido de um grande ornamento de Natal. Por um momento, parecia haver 2 Carolinas.
João piscou e a ilusão desapareceu. Mas Carolina permaneceu imóvel, como se esperasse por algo ou alguém. O sino da Torre dos Clérigos tocou a hora. Era o sinal para ir, mas Carolina não se moveu mais. 5 minutos. João ouviu-se dizer, surpreendendo até a si mesmo. Carolina acenou com a cabeça, um pequeno sorriso, o primeiro da noite, a curvar os seus lábios enquanto observava a sua filha caminhar em direção à grande árvore. João sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança, as luzes cintilavam como estrelas terrenas, criando sombras dançantes nos rostos dos transeuntes. João afrouxou a sua gravata de seda, um súbito desconforto. A última vez que se sentiu tão inquieto foi quando Sofia insistiu em procurar nos arquivos do hospital. Semanas antes da sua morte, o parque guardava os seus segredos sob camadas de luz e música, algures entre sombras e reflexos. O passado esperava para ser descoberto. Carolina continuou em frente, cada passo a aproximá-la de um destino que João ainda não conseguia compreender. A chuva miudinha começou a cair mais intensamente, cobrindo o porto com um manto brilhante, como se o universo estivesse a limpar o passado, concedendo-lhes a todos uma segunda oportunidade. O carrossel girava num turbilhão de cores e risos de crianças. Carolina hesitou na borda, os seus dedinhos a agarrar a barra de segurança. João observava à distância. Dividido entre o impulso de a proteger e o desejo de a ver sorrir novamente, um floco de chuva pousou no nariz de Carolina. Escorrendo instantaneamente, ela piscou, surpreendida, e por um breve momento, João vislumbrou a criança despreocupada que ela poderia ter sido então. Aconteceu uma menina num casaco vermelho desbotado, passou a correr, quase derrubando Carolina. Ambas se viraram simultaneamente. Como uma imagem espelhada, o mundo pareceu congelar. Cabelo dourado idêntico, os mesmos olhos azuis profundos, sardas exatamente nos mesmos lugares, até a maneira como franziram a testa, em confusão era idêntica. João sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. A sua mente gritava que era impossível, mas os seus olhos não podiam negar a verdade diante dele. As meninas olhavam uma para a outra, imóveis, como se temessem que a outra desaparecesse se piscassem os olhos. A multidão festiva à sua volta continuava a sua alegria, inconsciente do milagre que se desenrolava. Carolina foi a primeira a quebrar o silêncio. A sua voz, geralmente tão contida, emergiu num sussurro maravilhado. Ela é igual a mim, a outra menina, Leonor. Embora João ainda não soubesse o seu nome, estendeu uma mão hesitante em direção a Carolina, como se para verificar se ela era real. Os seus dedos quase se tocaram quando uma voz rouca cortou o ar. Leonor, vem aqui imediatamente. Uma mulher idosa emergiu da multidão, o seu andar apressado contrastando com a bengala que usava, vestida com roupas simples, mas bem cuidadas. Ela congelou ao ver João, o reconhecimento brilhou nos seus olhos por um instante, antes de ser substituído por algo próximo do pânico. João deu um passo à frente, milhares de perguntas a formarem-se na sua mente. Mas antes que ele pudesse falar, a mulher, Isabel, agarrou o braço de Leonor. Vamos, querida, está a ficar tarde. Leonor resistiu, os seus olhos nunca deixando Carolina. Mas a avó, olha, ela é... Eu sei, querida, eu sei. A voz de Isabel tremeu ligeiramente. Mas não podemos ficar. Vamos, João? Finalmente encontrou a sua voz. Espere, por favor, eu preciso. Mas Isabel já estava a partir, arrastando uma Leonor relutante pela mão. A multidão pareceu engoli-las, deixando João e Carolina congelados no lugar. Carolina puxou a manga do pai-papá. Por que é que ela se parecia comigo? É magia de Natal? João não conseguiu responder. A sua mente girava mais rápido que o carrossel, a tentar processar o impossível. Sofia estivera certa o tempo todo. Ela estivera certa sem pensar duas vezes. João pegou em Carolina e mergulhou na multidão, o cheiro a pinho e canela. Deu lugar ao cheiro a suor e desespero, enquanto ele se espremia entre famílias felizes, procurando freneticamente pelo casaco vermelho desbotado. Vislumbres de Leonor apareciam e desapareciam como flashes. Um reflexo num ornamento de árvore, uma sombra projetada por luzes cintilantes.
O coração de João batia forte, abafando até os sinos de Natal. Carolina agarrou-se ao seu pescoço, confusa, mas estranhamente calma. Papá, para onde vamos? Nós precisamos de encontrar aquela menina, querida. João mal reconheceu a sua própria voz, rouca e desesperada. Eles viraram uma esquina e lá estavam elas. Isabel tentava apressar Leonor para dentro de um táxi, mas a menina resistia, a olhar para trás como se soubesse que estavam a ser seguidas. Esperem! Gritou João, correndo os últimos metros. Isabel virou-se, o medo evidente nos seus olhos por um momento. João viu para além da fachada de uma avó preocupada. Havia culpa ali e segredos. Senhor Pereira, disse ela, a sua voz a tremer ligeiramente. Por favor, não torne isto mais difícil do que já é. João pousou Carolina no chão e as duas meninas gravitaram imediatamente, uma em direção à outra, como ímãs. Ele ajoelhou-se, ficando ao nível dos olhos de Isabel. Quem é você? Perguntou ele, a sua voz mal contida. E quem é ela realmente? Isabel olhou para as meninas. Isabel. Depois para João, lágrimas brilhavam nos seus olhos cansados. Ela é a Leonor, a minha neta. João sentiu o mundo girar como? Como é que isto é possível? Disseram-nos. Eu sei o que lhe disseram, interrompeu Isabel, a sua voz agora firme. E sei por que o disseram, mas não aqui, não agora. Estas meninas já estiveram separadas por tempo demais, como que para enfatizar o seu ponto. Carolina e Leonor estavam agora de mãos dadas, a examinarem-se uma à outra com um fascínio infantil. Eram como espelhos vivos, a refletir não apenas as aparências, mas os movimentos e as expressões. João olhou para Isabel, depois para as meninas, depois de volta para a mulher mais velha. A sua mente de empresário queria respostas imediatas, queria atribuir culpas e entender cada detalhe. Mas o seu coração de pai, venham conosco, disse ele por fim. Para a quinta, passem o Natal conosco. Depois conversaremos. Isabel hesitou, décadas de segredos a pesarem nos seus ombros. Mas então Leonor riu. Um som idêntico ao de Carolina, e a decisão foi tomada. Está bem, ela concordou. Mas saiba isto, Sr. Pereira, esta história tem muitas camadas, e nem todas são bonitas. João acenou, sentindo o peso das suas palavras, enquanto ajudava Isabel a entrar na limusine que tinha chamado. Observou as meninas. Carolina e Leonor já conversavam animadamente, como se conhecessem a vida inteira de certa forma. Pensou João. Talvez conhecessem enquanto o veículo deslizava pelas ruas decoradas. João sentiu uma mistura de emoções que não conseguia nomear: alegria pela reunião, raiva pela separação, medo do que iria descobrir e, surpreendentemente, esperança. Ele olhou para o céu através da janela. A chuva ainda caía, cobrindo a cidade com um manto branco, como se o universo estivesse a limpar o passado, concedendo-lhes a todos uma segunda oportunidade. O Natal, percebeu João, traria mais do que presentes este ano, traria verdades há muito enterradas, e talvez um novo começo para todos eles. As luzes da cidade passavam em borrões coloridos, refletindo-se nos rostos idênticos das meninas, Carolina e Leonor, separadas pela circunstância, agora unidas pelo destino, e entre elas, Isabel, uma guardiã relutante de segredos prestes a serem revelados. João pressionou o botão do intercomunicador para casa. Ele instruiu o motorista e, pela primeira vez em anos, a palavra casa não soou vazia. A quinta dos Pereira, normalmente silenciosa, agora ecoava com risos infantis. João observava pela porta entreaberta do quarto de Carolina, enquanto as duas meninas brincavam como se nunca tivessem sido separadas. Leonor segurava uma boneca de porcelana com reverência, enquanto Carolina empilhava blocos coloridos a construir um castelo imaginário. Isabel tinha se retirado para o quarto de hóspedes, alegando exaustão, mas João reconheceu a tática. Ela estava a ganhar tempo, a organizar os seus pensamentos, talvez até a planear uma fuga. Ele não permitiria. Não desta vez com passos pesados, João dirigiu-se ao seu escritório, a grande secretária de mogno, geralmente coberta com contratos e relatórios financeiros. Agora suportava uma caixa poeirenta. Sofia, lia-se na etiqueta manuscrita.
Ele hesitou antes de a abrir. O cheiro a lavanda, o perfume favorito de Sofia, ainda pairava nos documentos. João pegou na primeira pasta, marcada Hospital de São João, Registros de Nascimento. As suas mãos tremeram ligeiramente ao abri-la. Lá estava, a preto e branco, Carolina e Leonor Pereira, nascidas a 15 de dezembro, nascimento gemelar. Mas uma nota manuscrita chamou a sua atenção. Morte neonatal. Leonor Pereira, 0347. João franziu a testa. Por que é que alguém escreveria a morte à mão num documento oficial? E por que é que ele nunca tinha questionado isto antes? Ele aprofundou-se na caixa, encontrando cartas, recibos e notas de Sofia. Uma, em particular, apertou-lhe o peito. Sonhei com elas outra vez, 2 meninas a correr no jardim. O João diz que a minha mente está a pregar-me partidas, mas eu sei, eu sinto, a Leonor está viva em algum lugar. Por que é que ninguém acredita em mim? A nota estava datada de apenas 1 semana antes da morte de Sofia. João engoliu em seco, afastando a memória dolorosa. Ele continuou a procurar, encontrando recibos de investigadores privados que Sofia tinha contratado secretamente. Todos tinham levado a becos sem saída. Todos concluíram que ela estava delirante. Mas e se um flash de memória o atingiu? Sofia, grávida de 7 meses, a acariciara a barriga enquanto falava com as bebés. A Carolina será a artista, dissera ela, sorrindo. Sinto-a mexer-se sempre que toco o piano. E a Leonor? Oh, ela será a nossa pequena aventureira. Está sempre inquieta, especialmente à noite. João tinha rido na altura, achando adorável como Sofia atribuía personalidades às meninas por nascer agora. A memória fazia-o questionar tudo como pôde ele ter duvidado dos seus instintos? Ele voltou a sua atenção para os documentos do hospital. Algo não batia certo. As assinaturas em documentos cruciais pareciam estranhas. Anos nos negócios tinham-no tornado um especialista em detectar inconsistências. Ele pegou no telefone e marcou o número do seu investigador privado de confiança. Ricardo é o João Pereira. Preciso de tudo o que conseguires encontrar sobre o dia em que as minhas filhas nasceram no Hospital de São João e quero uma investigação completa sobre adoções suspeitas nos últimos 10 anos. Urgente. Ao desligar, sentiu a adrenalina a correr-lhe nas veias. Estava perto de algo. Podia senti-lo. Outro flash de memória. Sofia, na sua 302ª semana de gravidez, a acordá-lo à meio da noite. João, acorda. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas sorria. Elas estão a comunicar-se o quê? Ele tinha murmurado, ainda meio a dormir, às bebés. Uma dá um pontapé e a outra responde. É como se estivessem a falar uma com a outra. Oh, João! É mágico. Ele abraçara-a, beijando-lhe a testa, maravilhado com a ligação que Sofia sentia com as suas filhas por nascer agora, a observar Carolina e Leonor a brincar no quarto ao lado. João perguntou-se se essa ligação nunca se tinha realmente quebrado, se de alguma forma as meninas sempre souberam uma da outra. Ele voltou aos documentos, determinado cada papel, cada nota. Poderia ser a chave para desvendar este mistério. As horas passaram, a pilha de provas cresceu, padrões começaram a emergir, datas alteradas, nomes recorrentes, somas inexplicáveis transferidas para contas desconhecidas. Era quase de madrugada quando João encontrou algo que lhe gelou o sangue, uma foto escondida entre relatórios médicos nela. Uma enfermeira que ele não reconhecia estava ao lado de um casal elegante, virando a foto. Uma inscrição: obrigado por tudo. Isabel deu-nos o maior presente. João sentiu náuseas. Que papel tinha Isabel realmente desempenhado nesta história? Outra memória assaltou-o, desta vez do dia do parto. Sofia, pálida e exausta, a implorar para ver os 2 bebés. A enfermeira, com uma voz gentil. Lamento, dona Sofia, só a Carolina sobreviveu. É melhor não ver o outro corpo, para preservar as boas memórias na altura. João tinha concordado, pensando que era o melhor para Sofia agora. Ele percebeu o erro monumental que cometera. Quantas outras famílias tinham passado pelo mesmo? O som de pequenos passos distraiu.
Carolina e Leonor estavam à porta do escritório, de mãos dadas, a olharem para ele com curiosidade. Papá, disse Carolina, a sua voz sonolenta, por que estás a chorar? João não tinha percebido que as lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Ele limpou-as rapidamente, forçando um sorriso. Não é nada, querida. Apenas memórias. Leonor deu um passo em frente, os seus olhos, tão parecidos com os de Carolina, com os de Sofia, a brilhar com uma sabedoria para além da sua idade. Estás a pensar na nossa mamã? Ela perguntou suavemente. João sentiu o seu coração partir-se e reconstruir-se num instante. Sim, Leonor, estou a pensar na vossa mamã. Ele puxou as duas meninas para um abraço apertado, sentindo o peso de anos de segredos e mentiras a dissipar-se naquele momento com as suas filhas nos braços. João fez uma promessa silenciosa. A Sofia. Eu vou descobrir a verdade, meu amor. Por ti, por elas, por todas as famílias que foram despedaçadas. Eu juro, o sol começou a nascer, lançando os seus primeiros raios através da janela do escritório, um novo dia, um novo começo, e com ele a determinação feroz de um pai em procurar justiça. João olhou para as meninas, depois para a foto de Isabel. As peças do puzzle estavam a começar a encaixar, formando uma imagem que ele temia, mas tinha de enfrentar meninas, disse ele suavemente. Que tal tomarmos o pequeno almoço juntos? Temos muito que conversar. Carolina e Leonor acenaram. Os seus sorrisos idênticos a iluminar a sala, enquanto as guiava para a cozinha. João sabia que o dia seguinte traria revelações que mudariam as suas vidas para sempre. O escritório de João Pereira tinha se transformado num labirinto de documentos e teorias mapas mentais cobriam as paredes, linhas vermelhas a ligar nomes, datas e eventos no centro de tudo. Uma foto do Hospital de São João, os seus imponentes pilares brancos agora parecendo esconder sombras sinistras. João, com olheiras escuras e o rosto por barbear, estudava intensamente os registros do hospital ao seu lado. Ricardo digitava furiosamente num portátil. O que temos, Ricardo? Perguntou João, a sua voz rouca de noites sem dormir. Ricardo virou o ecrã do portátil. Senhor Pereira, encontrei algo. Olhe para estes registros de nascimento. João inclinou-se, os seus olhos a percorrer rapidamente a informação. Datas de nascimento alteradas, horas inconsistentes, assinaturas que não correspondiam, era um padrão subtil. Mas inegável quantos casos como este? Perguntou João, sentindo um nó no estômago. Apenas um, respondeu Ricardo, a sua voz pesada. O caso das suas filhas. João sentiu o peso da revelação. Não era um esquema generalizado, mas algo específico, direcionado. Mas por quê? E o registro de óbito da Leonor? Ricardo continuou, abrindo outro ficheiro. Existem discrepâncias graves. A hora da morte listada não corresponde aos registros de atividade da ala neonatal. João agarrou no documento, os seus olhos fixos na hora. 03:47. O que é que isso significa, Ricardo? Significa, Sr. Pereira, que, de acordo com os registros, não havia nenhum bebê em estado crítico a essa hora. Na verdade, não houve mortes registradas. Nessa noite, o mundo de João pareceu girar à certeza da morte de Leonor, que durante anos fora uma ferida aberta, agora transformava-se em dúvida agonizante, e com a dúvida veio a esperança. Ricardo, preciso que verifiques outra coisa, disse João, a sua voz a tremer ligeiramente. Investiga adoções ou transferências de bebés nas semanas seguintes ao nascimento das minhas filhas, enquanto Ricardo trabalhava. João levantou-se, caminhando até a janela lá fora. Carolina e Leonor brincavam no jardim, o seu riso a ecoar pela propriedade. A visão encheu-o de uma determinação feroz. Senhor Pereira, a voz de Ricardo trouxe-o de volta. Encontrei algo. 2 semanas após o nascimento das suas filhas, houve uma adoção apressada, uma menina com a mesma data de nascimento. João sentiu o coração acelerar os nomes dos pais adotivos. Ricardo hesitou. Essa é a parte estranha. Os nomes foram redigidos. Todos os documentos relacionados com esta adoção parecem ter sido higienizados. João franziu a testa.
Alguém tinha feito um grande esforço para esconder esta adoção. Mas por quê? E como é que se ligava a Leonor? Ele voltou para a sua secretária, a remexer em documentos até encontrar o que procurava, o horário do pessoal da noite do parto. Os seus olhos percorreram a lista até parar num nome: Isabel Costa, enfermeira-chefe. A mesma Isabel que estava agora em sua casa, a cuidar de Leonor. As peças estavam a juntar-se, formando uma imagem que ele temia, mas tinha de confrontar Ricardo. Preciso de tudo sobre a Isabel Costa, histórico de trabalho, finanças, ligações, tudo enquanto o investigador trabalhava. João permitiu-se uma pausa, os seus olhos derivando para uma foto de Sofia na secretária. Ela sorria, radiante no final da sua gravidez. Um flash de memória atingiu-o. Sofia, dias após o parto, a insistir que tinha ouvido 2 choros distintos naquela noite. João, eu sei o que ouvi. 2 bebés a chorar na altura. Ele atribuíra isso ao trauma e à medicação agora. A culpa consumia-o. Como pôde ele ter duvidado dela? Senhor Pereira, a voz de Ricardo interrompeu os seus pensamentos. Sobre a Isabel Costa. Ela reformou-se abruptamente 2 semanas após o nascimento das suas filhas. E a outra coisa, ela recebeu uma quantia substancial de dinheiro na sua conta. Na mesma altura, o sangue de João gelou. Quanto? 200 mil euros. Fonte não rastreável. A peça final do puzzle encaixou-se. João levantou-se abruptamente, a sua mente a correr com as implicações. Ricardo continua a investigar, quero tudo sobre essa adoção suspeita, e encontra qualquer ligação possível entre a Isabel e esses pais adotivos. Ao sair do seu escritório, João parou no corredor, a observar. Carolina e Leonor pela janela eram idênticas em cada movimento, em cada expressão. Como é que ele não tinha visto antes? Ele desceu, determinado a confrontar Isabel, mas quando chegou à sala de estar, estava vazia. Um bilhete na mesa de café fez o seu coração parar. Senhor Pereira, sei que está perto da verdade. Por favor, entenda que as minhas ações, por mais questionáveis que pareçam, foram motivadas pelo desespero, e acredite ou não, pelo amor. Quando estiver pronto para ouvir toda a história, encontre-me onde tudo começou. Isabel João amassou o bilhete, raiva e confusão a misturarem-se no seu peito. Ela tinha fugido, levando as respostas que ele procurava. Desesperadamente, ele voltou ao jardim, a observar as suas filhas, Carolina e Leonor, separadas pelo destino, reunidas por acaso. Ou seria algo mais? Meninas, chamou ele, a sua voz mais firme do que se sentia. Venham cá, temos de fazer uma viagem. Ao guiá-las para dentro, João sabia que estava prestes a desenterrar verdades há muito enterradas. O Hospital de São João guardava segredos, e era hora de os enfrentar no carro, a caminho do hospital. João olhou pelo espelho retrovisor. Carolina e Leonor dormitavam no banco de trás, as cabeças juntas, as mãos entrelaçadas. Mesmo a dormir, a visão fortaleceu a sua determinação. O hospital assomava à frente, imponente e ameaçador. João estacionou. O coração a bater forte. As respostas que ele procurava estavam escondidas em corredores estéreis e arquivos poeirentos, carregando as meninas adormecidas, uma em cada braço. João caminhou em direção à entrada. Cada passo aproximava-o da verdade, da redenção e, talvez, finalmente, da paz que Sofia procurara. As portas automáticas abriram-se com um sussurro, como se o hospital estivesse pronto para revelar os seus segredos. João Pereira entrou, carregando as suas filhas, e o peso de 5 anos de mentiras. Era hora de saber a verdade. Custasse o que custasse o sótão. Da quinta dos Pereira estava mergulhado em sombras, iluminado apenas pelo brilho fraco de uma lâmpada antiga. João respirou fundo, sentindo o peso de anos e memórias aqui acumuladas. Caixas empilhadas, guardando fragmentos de uma vida interrompida, cada uma testemunha silenciosa do que se tinha perdido. As suas mãos tremeram ligeiramente ao abrir uma caixa com a simples etiqueta Sofia, o cheiro a lavanda, tão característico dela.
Envolveu-o como um abraço fantasmagórico no topo da pilha. Um diário encadernado em couro castanho chamou a sua atenção. O diário de Sofia. João hesitou por um momento, sentindo-se como se estivesse prestes a invadir os pensamentos mais íntimos da sua falecida esposa. Mas a necessidade de respostas superou qualquer hesitação. Cuidadosamente, ele abriu a primeira página, 12 de março. Hoje senti-as mexer as duas pela primeira vez. É como se estivessem a dançar, dentro de mim. A Carolina sempre primeiro, e a Leonor logo a seguir. Já as amo tanto que dói lágrimas formaram-se nos olhos de João. A alegria pura naquelas palavras contrastava dolorosamente com o que veio depois. Ele folheou algumas páginas, chegando aos dias após o parto. 18 de dezembro. Algo está errado. Eles dizem que a Leonor não sobreviveu. Mas eu sinto-a. É como se uma parte de mim soubesse que ela está viva em algum lugar. O João acha que é a depressão a falar. Mas e se não for? João sentiu uma pontada de culpa. Quantas vezes ele descartara as preocupações de Sofia como delírios pós-parto. As entradas seguintes detalhavam a espiral descendente de Sofia, a sua busca obsessiva por respostas, noites em claro a pesquisar, telefonemas desesperados para o hospital. 3 de fevereiro. Encontrei algo hoje, um ficheiro perdido no sistema do hospital. Por um breve momento, vi o nome Leonor Pereira listado como transferida, não falecida, quando voltei para verificar. O ficheiro tinha desaparecido. Estarei a enlouquecer ou algo está mesmo errado? João sentiu um arrepio na espinha. Sofia estivera tão perto da verdade e ninguém acreditou nela. As páginas seguintes eram uma mistura de esperança e desespero. Sofia alternava entre a clareza investigativa e a depressão profunda. 15 de abril, conheci uma enfermeira hoje, a Ana. Ela pareceu nervosa quando mencionei a Leonor. Disse algo sobre projetos especiais no hospital, mas recusou-se a elaborar. Preciso de descobrir mais. João fez uma nota mental para investigar a Ana. Ela poderia ser uma pista crucial à medida que se aprofundava no diário. O tom de Sofia tornava-se mais frenético, mais desesperado. 7 de junho. Eles estão a vigiar-me. Tenho a certeza. Carros estranhos na rua, telefonemas misteriosos. O João acha que estou paranoica, mas eu sei que eles sabem que eu sei sobre a Leonor. O coração de João apertou-se. Como pôde ele ter sido tão cego? Sofia não estava delirante. Estava perto de descobrir algo perigoso. As últimas entradas foram particularmente difíceis de ler. 20 de agosto, encontrei provas, documentos, fotos, tudo. A Leonor está viva, mas é maior do que apenas ela. Há outras crianças, outras famílias. Um projeto horrível. Preciso de expor isto, mas estou com medo. Se algo me acontecer, espero que alguém encontre este diário e continue a luta. João sentiu náuseas. A data era apenas 3 dias antes da morte de Sofia. A última entrada fez o seu coração parar. 23 de agosto. Eles vêm aí. Sei demais, João. Carolina, perdoem-me. Amo-vos as duas, Leonor. Onde quer que estejas, a mamã ama-te. Sentou-se, a frase permaneceu inacabada, a caneta deixando uma linha trêmula. João fechou o diário, sentindo o peso do mundo nos seus ombros. Sofia não tirara a própria vida num momento de desespero. Ela fora silenciada lentamente. Outras peças do puzzle encaixaram na sua mente o comportamento estranho dos médicos após a morte de Sofia. A pressa em cremá-la, a insistência de que fora um caso claro de suicídio com mãos trêmulas. João pegou no telefone e marcou o número de Ricardo. Preciso que investigues algo para mim. A morte da Sofia. Não foi suicídio. Encontra tudo o que puderes sobre o dia 23 de agosto. Registros hospitalares, câmaras de segurança, qualquer coisa ao desligar. João olhou à sua volta no sótão. Quantos outros segredos estariam aqui escondidos? Ele começou a procurar freneticamente noutras caixas. Determinado a encontrar as provas mencionadas na sua última entrada, depois de horas de busca, enquanto o sol começava a nascer, João encontrou uma pasta escondida no fundo de um baú velho. Lá dentro estavam fotos, documentos, registros médicos. Tudo o que Sofia tinha recolhido com mãos trêmulas. Ele espalhou o conteúdo no chão do sótão.
Lá estava, a preto e branco, provas de irregularidades no hospital, listas de famílias possivelmente afetadas, transferências bancárias suspeitas. "Oh, Sofia", murmurou João, lágrimas a caírem livremente pelo seu rosto. "Tu encontraste tudo, e eu não acreditei em ti." O som de pequenos passos nas escadas do sótão tirou-o dos seus pensamentos. Carolina e Leonor apareceram à porta, de mãos dadas, a olhar com curiosidade para a cena. "Papá", chamou Carolina, hesitante. "Estás a chorar?" João limpou rapidamente as lágrimas, forçando um sorriso. "Estou bem, querida, apenas a lembrar-me da mamã." Leonor deu um passo em frente, os seus olhos fixos nos papéis espalhados. "Estas são as coisas da mamã?" João acenou, incapaz de lhes mentir. "Sim, Leonor, a vossa mãe, ela era uma mulher incrível e muito, muito corajosa." As meninas aproximaram-se, sentando-se ao lado de João. Ele abraçou-as com força, sentindo o peso da responsabilidade que agora repousava sobre os seus ombros. "Meninas", disse ele suavemente, "há algo que preciso de vos dizer sobre a mamã, sobre o que aconteceu e sobre o que vamos fazer agora enquanto o sol nascia, lançando raios dourados pela pequena janela do sótão. João começou a contar a história. Uma história de amor, perda, coragem e, acima de tudo, a busca incessante de uma mãe pela verdade. As palavras de Sofia, imortalizadas no seu diário, ecoavam na sua mente, se algo me acontecer. Espero que alguém encontre este diário e continue a luta." João olhou para suas filhas, reunidas após anos de separação, e fez uma promessa silenciosa. A Sofia: "Eu continuarei a tua luta, meu amor, por ti, por elas. E por todas as famílias que possam ter sido separadas, a tua voz será ouvida. Eu prometo, o dia estava apenas a começar, mas para João Pereira, uma nova jornada, uma missão, estava a tomar forma, uma jornada para honrar o legado de Sofia e trazer à luz a verdade que ela tão bravamente procurou com o diário de Sofia numa mão e as mãos das suas filhas na outra. João levantou-se. Era hora de enfrentar os segredos do Hospital de São João, de confrontar Isabel e, finalmente, descobrir toda a verdade sobre o nascimento das suas filhas. O sótão, outrora um repositório de memórias dolorosas, tornou-se agora o ponto de partida de uma busca por justiça. João sabia que o caminho seria difícil, mas com a voz de Sofia a guiá-lo através do seu diário e o amor de Carolina e Leonor a fortalecê-lo, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio à verdade, enterrada por tanto tempo, estava prestes a vir à luz, e com ela a esperança de cura, não apenas para a família Pereira, mas para outros que, como eles, tiveram as suas vidas alteradas pelos segredos escondidos nos corredores do Hospital de São João. O pequeno apartamento nos arredores da cidade era um mundo à parte da quinta dos Pereira. Paredes descascadas, móveis gastos, mas um calor que emanava de cada canto. Leonor sentava-se à mesa da cozinha, as suas pernas a balançar sem chegar ao chão, a observar a sua mãe adotiva, Maria, a preparar o jantar. "Mamã", chamou Leonor, a sua voz tão gentil como sempre. "Posso ajudar?" Maria sorriu, o cansaço evidente nos seus olhos, mas o amor a brilhar mais forte. "Claro, meu amor, que tal pôres os talheres na mesa?" Leonor saltou da cadeira, feliz por contribuir enquanto colocava cuidadosamente garfos e facas. Os seus olhos vaguearam para a foto na parede. Ela, Maria e Manuel, o seu pai adotivo. Em dias mais felizes, a porta da frente abriu-se com um rangido, e Manuel entrou, ombros descaídos, rosto marcado pela preocupação. "Alguma notícia, querido?" perguntou Maria. A esperança mal disfarçada na sua voz, Manuel abanou a cabeça, afundando-se numa cadeira nada ainda. Parece que ninguém está a contratar Leonor. Aproximou-se timidamente, abraçando o pai. "Não te preocupes, papá. Tenho a certeza que vais encontrar alguma coisa em breve." Manuel forçou um sorriso, acariciando o cabelo dourado da filha. "Obrigado, princesa." O jantar foi simples, sopa de legumes e pão.
Leonor reparou como a sua mãe servia porções mais pequenas para si, garantindo que ela e Manuel tivessem o suficiente depois do jantar. Enquanto Leonor fingia brincar com a sua boneca remendada, ouviu os sussurros preocupados dos pais na cozinha. A renda está atrasada, Maria, e as contas continuam a chegar. Eu sei, Manuel. Talvez eu consiga arranjar outro turno no hospital. Já trabalhas demais, mal vês a Leonor. A menina abraçou a sua boneca com força, sentindo o peso das preocupações dos pais, mesmo aos 5 anos. Ela entendia que as coisas não eram fáceis. Os dias arrastaram-se, e a atmosfera no pequeno apartamento tornou-se mais pesada. Manuel saía todos os dias à procura de trabalho, voltando cada vez mais desanimado. Maria trabalhava turnos duplos no hospital, chegando a casa exausta e com olheiras escuras uma noite. Leonor acordou com o som de tosse saindo silenciosamente do seu quarto. Encontrou Maria na cozinha, a pressionar um lenço na boca mamã. Chamou ela, assustada. Maria escondeu rapidamente o pano manchado de sangue. Não é nada, querida. Volta para a cama. Mas não era nada. Nos dias que se seguiram, a tosse de Maria piorou. Manuel insistiu que ela fosse ao médico, mas ela hesitou, preocupada com os custos. Aconteceu numa manhã chuvosa. Leonor acordou com o som de sirenes correndo para a sala. Viu paramédicos a levar a sua mãe numa maca mamã. Gritou ela, tentando alcançá-la. Manuel segurou-a, lágrimas nos olhos. Ela vai ficar bem, princesa. Ela vai ficar bem, mas não ficou 3 dias depois. Maria faleceu, deixando um vazio enorme no coração de Leonor e uma montanha de contas médicas para Manuel. O funeral foi simples. Leonor, usando o seu melhor vestido, agora demasiado curto, segurou a mão do pai enquanto o caixão era baixado à terra. As poucas pessoas presentes ofereceram condolências vazias e olhares de pena. A vida depois da morte de Maria tornou-se uma luta diária. Manuel, consumido pelo luto e pelo desespero financeiro, procurou conforto na bebida. Leonor, aos 6 anos, viu-se a assumir responsabilidades muito para além da sua idade. Aprendeu a fazer sanduíches simples para o jantar, a lavar a sua própria roupa, embora mal chegasse ao tanque, e a consolar o pai nas noites em que ele chorava, agarrado à foto de Maria. As contas acumulavam-se, o apartamento, outrora acolhedor, agora parecia frio e vazio. Leonor ouvia as discussões acaloradas de Manuel com o senhorio, as ameaças de despejo uma noite, enquanto fingia dormir. Ouviu Manuel ao telefone, por favor. Só mais 1 semana. Prometo que arranjo o dinheiro. Não podemos acabar na rua. Tenho uma menina pequena. Leonor abraçou a sua boneca com mais força, lágrimas silenciosas a escorrerem-lhe pelo rosto. Ela desejava desesperadamente que a sua mãe estivesse ali para resolver tudo. Os dias arrastaram-se. Manuel encontrava ocasionalmente trabalhos esporádicos, mas o dinheiro nunca era suficiente. Leonor começou a saltar refeições, alegando que não tinha fome. Para que o pai pudesse comer mais, foi numa tarde particularmente difícil que uma vizinha, a senhora Isabel, bateu à porta. Leonor abriu, encontrando a mulher idosa a segurar um prato coberto. Olá, querida. Isabel sorriu gentilmente. Pensei que tu e o teu pai pudessem gostar de um pouco de ensopado. O cheiro delicioso fez o estômago de Leonor roncar. Obrigada, senhora. Isabel, disse ela, tentando ser educada como a sua mãe a ensinara. Isabel olhou para além da menina, vendo o estado do apartamento. A preocupação encheu os seus olhos. Onde está o teu pai, Leonor? A menina hesitou. Ele saiu à procura de trabalho. Isabel acenou, compreendendo mais do que Leonor imaginava bem. Que tal vires comigo por um bocado? Podemos comer juntas e talvez possas ajudar-me a organizar algumas coisas. Leonor olhou para trás, para o apartamento vazio e triste, depois para o rosto gentil de Isabel. Lentamente, ela acenou com a cabeça nas semanas que se seguiram. Isabel tornou-se uma presença constante na vida de Leonor. Ela trazia refeições, ajudava nas tarefas e, mais importante, oferecia um ouvido atento e um ombro para chorar. Manuel, perdido no seu próprio luto e vergonha,
Mal notou as mudanças, ele passava cada vez mais tempo fora, à procura de trabalho, voltando tarde da noite, a cheirar a álcool barato numa noite particularmente fria. Tudo chegou ao limite. Leonor acordou com o som de vidro a partir-se, correndo para a sala, encontrou Manuel no chão, uma garrafa partida ao lado dele. Papá? Chorou ela, correndo para ele. Manuel olhou para ela, os olhos cheios de bebida e lágrimas. Desculpa, Leonor, desculpa por ter falhado contigo e com a tua mãe. Leonor abraçou-o, cheirando a álcool e desespero. Está tudo bem, papá, vai ficar tudo bem. Mas ela sabia que não estava e que não ficaria na manhã seguinte, enquanto Manuel ainda dormia. Leonor arrumou a sua mochila da escola com algumas roupas e a sua preciosa boneca com lágrimas nos olhos. Deixou um bilhete simples. Papá, amo-te, mas precisas de te cuidar. Eu vou ficar bem. Prometo com um último olhar para o apartamento, que outrora fora um lar feliz. Leonor saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Ela sabia exatamente para onde ir batendo, a porta de Isabel. Leonor encontrou a mulher idosa, já acordada, como se estivesse à sua espera, estava a perguntar-me quando virias. Querida, disse Isabel suavemente, abrindo os braços. Leonor correu para o abraço, finalmente permitindo que as lágrimas fluíssem livremente enquanto Isabel a confortava. A menina sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. O que Leonor não sabia era que este era apenas o começo de uma jornada que a levaria de volta às suas verdadeiras origens, a uma irmã que nunca soube que existia e a um pai que nunca deixara de a procurar. O sol do final da tarde filtrava-se pelas cortinas da sala de estar da Quinta dos Pereira, criando padrões dançantes no tapete, onde Carolina e Leonor brincavam as duas meninas, idênticas na aparência, mas com histórias tão diferentes, estavam absorvidas num jogo de puzzle. Olha, Leonor! Exclamou Carolina, encaixando uma peça. Encontrei o nariz do gato. Leonor riu, o som ecoando o de Carolina tão perfeitamente que era impossível distingui-las ótimo. Agora só falta a cauda. João observava da porta, uma chávena de café esquecida na mão, cada movimento sincronizado, cada riso partilhado, cada olhar de cumplicidade entre as meninas era a prova viva da sua ligação, uma ligação que ia para além da mera semelhança física. Parecem que nasceram para estar juntas, não acha? A voz de Isabel surpreendeu-o. A mulher mais velha estava ao seu lado, os seus olhos nas meninas, uma mistura de amor e apreensão no seu olhar. João acenou lentamente. É como se estivessem a recuperar o tempo perdido. As meninas estavam agora a cantarolar uma canção de embalar, as suas vozes a misturarem-se em perfeita harmonia. João franziu a testa. Isabel, como é que a Leonor sabe essa canção? A Sofia costumava cantá-la para a Carolina todas as noites. Isabel empalideceu ligeiramente. Oh, deve ser uma coincidência. Sabe como as canções de embalar são populares. Mas João notou o tremor na sua voz, a forma como os seus olhos evitavam os dele. Algo não estava certo lá fora, mais tarde nesse dia. As semelhanças entre Carolina e Leonor tornaram-se ainda mais evidentes. Elas corriam, saltavam e brincavam como se tivessem passado a vida inteira juntas, antecipando os movimentos uma da outra com uma precisão incrível. A avó Isabel chamou Leonor, correndo em direção à mulher mais velha. Olha o que a Carolina me ensinou. As duas meninas executaram uma série de passos de dança, perfeitamente sincronizadas. Isabel aplaudiu, mas João notou o ligeiro tremor nas suas mãos incrível, como elas se dão bem, não é? Comentou João, a sua voz casual, mas os seus olhos alertas. Isabel forçou um sorriso. Sim, elas são muito parecidas, quase como se fossem irmãs. João pressionou, observando a reação de Isabel de perto. O sorriso de Isabel vacilou por um momento. Bem, as crianças têm uma forma de criar laços rapidamente, não tem? João decidiu mudar de tática. Sabe, Isabel, andei a fazer umas pesquisas no Hospital de São João. Encontrei algumas inconsistências nos registros da noite em que as meninas nasceram. O rosto de Isabel perdeu toda a cor. Oh,
Que tipo de inconsistências? Registros alterados, horas que não batem certo. João fez uma pausa. Os seus olhos fixos em Isabel, uma enfermeira-chefe que se reformou abruptamente logo após o nascimento das meninas. Isabel deu um passo atrás, como se tivesse sido atingida. Senhor Pereira, eu não sei o que está a insinuar, mas não estou a insinuar nada, Isabel. Interrompeu João, a sua voz firme. Estou a procurar a verdade, pela Carolina, pela Leonor e pela Sofia. A menção do nome de Sofia atingiu Isabel como um golpe físico. Ela apoiou-se numa cadeira próxima. A sua respiração rápida, João, começou ela. A sua voz a tremer. Há coisas que você não entende. Coisas que, mas antes que ela pudesse terminar, o som de vidro a estilhaçar-se ecoou pela casa, seguido pelos gritos assustados das meninas. João e Isabel correram para dentro, encontrando Carolina e Leonor de pé no meio da sala de estar. Cacos de vidro por todo o lado, uma moldura de fotografia tinha caído, o rosto sorridente de Sofia por entre os fragmentos. Desculpa, papá, choramingou Carolina. Não queríamos derrubá-la, mas João mal a ouviu. Os seus olhos estavam em Leonor, que se tinha curvado para apanhar a foto. A menina olhou para a imagem de Sofia com uma expressão de reconhecimento e confusão. Eu sonhei com ela, sussurrou Leonor. Os seus dedos a traçar o rosto de Sofia na foto. Ela estava a cantar para mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João olhou para Isabel, que parecia prestes a desmaiar. Leonor. João ajoelhou-se ao lado da menina, o coração a bater forte. Já viste esta mulher antes? Leonor franziu a testa, concentrando-se. Não, mas sinto que a conheço. É estranho, não é? João sentiu uma onda de emoções invadi-lo. Raiva, confusão, esperança, medo. Ele levantou-se, encarando Isabel. Acho que está na hora de termos uma conversa séria. Isabel, disse ele, a sua voz baixa e controlada, sem mais segredos, sem mais meias-verdades. Isabel pareceu travar uma batalha interna, os seus olhos alternavam entre João e as meninas, como se calculasse os riscos muito bem, disse ela finalmente, a sua voz derrotada, mas não aqui, não à frente delas. João acenou. Carolina, Leonor, por que não vão as duas brincar para o jardim um bocado? As meninas obedeceram, lançando olhares curiosos aos adultos enquanto saíam uma vez sozinhos. A tensão na sala tornou-se palpável. João indicou o sofá a Isabel, que se sentou como se carregasse o peso do mundo. Comece pelo princípio, disse João, sentando-se à sua frente. E não deixe nada de fora. Isabel respirou fundo, lágrimas a formarem-se nos seus olhos. João, tem de entender. O que eu fiz? Filo por amor, um amor desesperado, equivocado. Mas amor. Ainda assim, João sentiu o coração apertar-se. Fosse qual fosse a verdade, ele sabia que mudaria tudo há 5 anos, começou Isabel, a sua voz a tremer. Eu era enfermeira-chefe no Hospital de São João. Foi lá que conheci a Sofia, e onde cometi o maior erro da minha vida, enquanto Isabel falava, João sentiu o mundo que conhecia desmoronar-se à sua volta. Cada palavra era uma revelação, cada confissão, mais uma peça do puzzle, a encaixar-se finalmente no seu lugar lá fora. Carolina e Leonor brincavam, inconscientes da tempestade que se formava dentro de casa. O seu riso, tão semelhante, ecoava pelo jardim, um lembrete constante da ligação inquebrável que as unia à verdade, enterrada por tanto tempo, estava finalmente a emergir. E com ela, a promessa de mudanças que afetariam não só a família Pereira, mas todos à sua volta o escritório de João Pereira. Outrora um santuário de negócios e contratos, tornara-se um centro de comando digno de um filme de espionagem. Quadros brancos cobriam as paredes, repletos de nomes, datas e ligações rabiscadas a vermelho no centro de tudo. Uma foto do Hospital de São João. Os seus imponentes pilares brancos agora parecendo esconder segredos sinistros. João, com olheiras profundas e uma barba por fazer, estudava uma pilha de registros hospitalares ao seu lado. Ricardo digitava furiosamente num portátil. — O que temos, Ricardo? — perguntou João, a sua voz áspera de fadiga. Ricardo virou o ecrã.
Senhor Pereira, consegui aceder aos registros internos do hospital. É perturbador. João inclinou-se para mais perto, os olhos a percorrer a informação, datas de nascimento alteradas, relatórios médicos forjados, até mesmo certidões de óbito falsas. Mas o que mais chamou a sua atenção foram as inconsistências gritantes nos registros de Carolina e Leonor. Olhe para isto. Ricardo apontou para uma entrada específica. A hora de nascimento de Carolina foi registrada às 23h45, mas a de Leonor foi apagada e reescrita várias vezes, como se alguém não conseguisse decidir se ela deveria existir ou não. João sentiu um nó no estômago. E a certidão de óbito de Leonor? Ricardo abriu outro ficheiro. Aqui é que fica interessante. A certidão de óbito foi assinada pelo Dr. Silva às 03h47, mas de acordo com os registros do sistema, o Dr. Silva não estava no hospital a essa hora. Então quem assinou? Perguntou João, sentindo a adrenalina a correr-lhe nas veias. Essa é a questão, respondeu Ricardo em voz baixa. A assinatura digital foi feita usando as credenciais de uma enfermeira, Isabel Costa. João sentiu-se como se tivesse levado um soco. Isabel, a mulher que cuidava de Leonor, estava no centro de tudo. Ricardo, preciso que faças uma coisa, disse João, a sua voz a tremer ligeiramente. Encontra todas as pessoas que trabalharam na maternidade naquela noite, enfermeiras, médicos, até mesmo o pessoal da limpeza. Quero falar com todos eles nos dias que se seguiram. João embarcou numa busca frenética por respostas. Ele entrevistou dezenas de ex-funcionários do hospital, cada conversa revelando mais perguntas do que respostas. Uma enfermeira, Ana Santos, pareceu particularmente nervosa durante a sua entrevista. Senhor Pereira, disse ela, as mãos a tremer enquanto segurava uma chávena de café. Há coisas que aconteceram naquele hospital, coisas que nunca deviam ter acontecido. Que tipo de coisas? Senhora. Santos pressionou João gentilmente. Ana olhou em volta, como se com medo de ser ouvida. Bebés a serem movidos à meio da noite, registros alterados, famílias ricas a aparecer de repente, a sair com recém-nascidos. Mas disseram-nos para não fazer perguntas. O coração de João acelerou. E na noite em que as minhas filhas nasceram... Ana fechou os olhos, tentando lembrar-se. Foi caótico. Lembro-me de ouvir 2 choros distintos da sala de partos. Mas depois só havia um bebê no berçário. E o outro? João mal conseguia respirar. Eu vi a Isabel a levar um bebê para fora da maternidade. Ela disse que era uma transferência de emergência. Mas João agradeceu a Ana e dispensou-a. A sua mente a girar com a nova informação, cada peça do puzzle que encontrava levava de volta a Isabel, de volta ao seu escritório. João e Ricardo continuaram a desvendar o mistério. Eles descobriram transferências bancárias suspeitas para contas offshore, todas de alguma forma ligadas ao hospital. Senhor Pereira, chamou Ricardo, a sua voz tensa. Encontrei algo, um e-mail antigo, parcialmente apagado, mas recuperei parte dele. João inclinou-se para ler. O projeto Gêmeos está a progredir como planeado. Os sujeitos CP e LP foram separados com sucesso. A família adotiva foi o resto. Estava corrompido. Projeto Gêmeos, murmurou João, sentindo um arrepio na espinha. O que raio se passa naquele hospital? À medida que a investigação avançava, tornava-se cada vez mais claro que o caso de Carolina e Leonor não era isolado, havia indícios de outras separações, outros bebés mortos que, na verdade, foram entregues a famílias adotivas. Mas por quê? Qual era o propósito por trás de tudo isto? João passou noites em claro a ligar pontos, a seguir pistas. Cada nova descoberta aproximava-o da verdade, mas também o assustava com as suas implicações uma noite, a rever os documentos do hospital pela 100ª vez. João reparou em algo que lhe tinha escapado, uma pequena nota manuscrita no canto do registro de Carolina, confirmar com IC antes de proceder. IC. Isabel Costa João sentiu uma onda de raiva e traição. Isabel não era apenas uma peça neste puzzle, ela era uma das suas arquitetas com mãos trêmulas.
Ele pegou no telefone e marcou o número de Ricardo. Ricardo. Preciso que faças mais uma coisa para mim, disse ele, a sua voz cheia de determinação. Encontra tudo o que puderes sobre a Isabel Costa, o seu passado, as suas ligações, tudo, e prepara um mandado de busca para o apartamento dela, ao desligar. João olhou para a foto de Sofia na sua secretária. Estou perto, meu amor, murmurou ele. Vou encontrar a verdade. Por ti, pelas nossas filhas, por todas as famílias que foram separadas. O sol começou a nascer, lançando os primeiros raios através da janela do escritório, um novo dia, e com ele, a promessa de respostas há muito esperadas. João levantou-se, determinado. Era hora de confrontar Isabel e expor a verdade, custasse o que custasse por Carolina, por Leonor e pela memória de Sofia. Ele levaria isto até ao fim. A investigação tinha atingido um ponto crítico. As peças do puzzle estavam quase todas no lugar. Faltava apenas o confronto final, a confirmação que João temia, mas sabia ser necessária. Com um último olhar para os quadros cobertos de informação no seu escritório, João saiu, pronto para confrontar Isabel e desvendar finalmente o mistério que destruíra tantas vidas. O Hospital de São João erguia-se imponente contra o céu nublado, as suas paredes brancas a esconder segredos que João estava determinado a desvendar com passos firmes e o coração acelerado. Ele passou pelas portas de vidro, dirigindo-se diretamente à recepção João Pereira. Tenho uma reunião com o Dr. Almeida, anunciou ele, a sua voz carregando uma autoridade que fez a recepcionista vacilar ligeiramente. Minutos depois, João estava sentado diante do doutor. Tiago Almeida, o diretor do hospital, o homem de meia idade, parecia perfeitamente composto, mas João notou o ligeiro tremor nas suas mãos enquanto lhe oferecia uma chávena de café. Senhor Pereira, o que o traz aqui? Perguntou Almeida, o seu tom falsamente cordial. João foi direto ao assunto. Estou aqui para falar sobre a noite de 15 de dezembro, há 5 anos, a noite em que as minhas filhas nasceram. O sorriso de Almeida vacilou por um momento. Ah, sim, uma noite trágica, se bem me lembro. Lamento profundamente a sua perda. Que perda seria essa, doutor? Almeida? Pressionou João, inclinando-se para a frente. Por quê? Veja bem. Tenho razões para acreditar que as minhas 2 filhas estão vivas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Almeida ajustou a sua gravata, visivelmente desconfortável. Senhor Pereira, não sei o que o levou a pensar isso, mas garanto-lhe que os registros são claros. Apenas uma das suas filhas sobreviveu. João colocou uma pasta cheia de documentos sobre a mesa. Os registros podem ser alterados, doutor, e os seus foram, repetidamente, às 2 horas seguintes, foram uma batalha de palavras e provas. João apresentou as inconsistências que descobrira, as testemunhas que entrevistara a cada revelação. Almeida parecia encolher um pouco mais na sua cadeira. O que aconteceu naquela noite, doutor? Exigiu João, a sua paciência a esgotar-se. Quero a verdade. Almeida suspirou profundamente, parecendo envelhecer anos em segundos. Senhor Pereira, o que aconteceu é mais complexo do que pode imaginar. Foram tomadas decisões. Decisões que, na altura, pareciam ser para o bem maior, bem maior? João quase gritou. Separar gêmeas recém-nascidas é para o bem maior? Não se tratava apenas das suas filhas, admitiu Almeida, com relutância. Havia um estudo em andamento, um estudo sobre natureza versus criação, gêmeos idênticos criados em ambientes drasticamente diferentes. João sentiu náuseas. Vocês brincaram com vidas como se fossem ratos de laboratório. Almeida não respondeu, o seu silêncio mais revelador do que quaisquer palavras quem mais estava envolvido. Pressionou João. Eu não posso nomear nomes, gaguejou Almeida. Mas posso dizer-lhe que a enfermeira-chefe daquela noite, Isabel Costa, sabe mais do que aparenta. João saiu do hospital com mais perguntas do que respostas, mas com a certeza de que estava no caminho certo. Isabel era a chave para resolver todo o mistério. Entretanto, na quinta dos Pereira, Carolina e Leonor brincavam no jardim sob o olhar atento de Isabel.
As meninas estavam a construir um castelo de areia, as suas mãos a moverem-se em perfeita sincronia. Sabes, Leonor, disse Carolina, casualmente, é engraçado como nós as duas gostamos das mesmas coisas. Leonor acenou, sorrindo. Sim, e como fazemos as mesmas caras quando estamos a pensar. As duas riram, o seu riso idêntico a ecoar. Isabel, sentada não muito longe, sentiu o coração apertar-se. Avó Isabel, chamou Leonor. Olha o que a Carolina me ensinou. As meninas executaram uma rotina de dança. Isabel aplaudiu, mas não conseguiu afastar a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. É incrível como elas se dão bem, não é? Comentou Carolina, olhando para Isabel. Leonor acenou lentamente. Não é só como nos parecemos. É tudo, os nossos gostos, os nossos gestos. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Carolina. Às vezes sinto que és parte de mim. Carolina concordou. Eu também sinto isso, Leonor. Como se fôssemos irmãs, as duas meninas trocaram um olhar silencioso de compreensão. Isabel, ao observar, sentiu o peso de anos de segredos a pressioná-la meninas, chamou Isabel, a sua voz a tremer. Que tal irmos para dentro para um lanche? Ao guiá-las para dentro, Isabel não conseguiu afastar a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. As suas mãos tremiam enquanto servia sanduíches, quase deixando cair o jarro de sumo à avó. — Estás bem? Perguntou Leonor, preocupada. — Estou bem, querida. Forçou Isabel um sorriso, apenas um pouco cansada, mas não era cansaço. Era culpa, pura e esmagadora, a olhar para Carolina e Leonor. Tão inocentes e felizes juntas, Isabel sentiu o peso das suas ações, mais do que nunca. O som da porta da frente a abrir-se fez Isabel congelar. João entrou na cozinha, os seus olhos a fixarem-se imediatamente nos dela. — Isabel, disse ele, a sua voz controlada mas carregada de emoção. Precisamos de conversar. As meninas olharam de João para Isabel, sentindo a tensão no ar. Isabel acenou lentamente, sabendo que o momento que temia tinha finalmente chegado. Carolina, Leonor, João virou-se para as meninas. — Por que não vão brincar para o vosso quarto um bocado? A Isabel e eu precisamos de discutir alguns assuntos de adultos. As meninas obedeceram com relutância, lançando olhares curiosos por cima dos ombros, enquanto subiam as escadas, uma vez sozinhos. João enfrentou Isabel, os seus olhos cheios de determinação. Sem mais mentiras. — Isabel, disse ele firmemente, quero toda a verdade. Agora Isabel afundou-se numa cadeira, parecendo décadas mais velha. Lágrimas começaram a formar-se nos seus olhos. — João, começou ela, a sua voz mal acima de um sussurro. O que eu fiz, o que todos nós fizemos, começou com as melhores das intenções, mas o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções, não é? O silêncio na sala de estar da Quinta dos Pereira era pesado, quase tangível. João sentava-se rigidamente na sua poltrona. Os nós dos dedos brancos de tanto apertar os braços da cadeira Isabel à sua frente parecia frágil e assustada, lágrimas a tremerem-lhe nos olhos. — Isabel, começou João, a sua voz controlada, mas cheia de emoção. Passei os últimos dias a desenterrar mentiras e meias-verdades. Agora quero ouvir tudo de si, sem omissões, sem desculpas. Isabel fechou os olhos, como se reunisse coragem quando os abriu novamente. Estavam cheios de lágrimas por derramar. — João, o que aconteceu naquela noite não foi um acidente ou um erro médico. Foi uma decisão terrível, tomada por pessoas que pensavam que estavam a fazer a coisa certa. João sentiu o estômago revirar-se. Que tipo de pessoas separam gêmeas recém-nascidas? Isabel. Que tipo de coisa certa é essa? Antes que Isabel pudesse responder, passos na escada interromperam-nos. Carolina e Leonor apareceram à porta da sala, as suas expressões uma mistura de curiosidade e preocupação. — Papá? Perguntou Carolina, hesitante. — Está tudo bem? João forçou um sorriso, tentando mascarar a tensão. — Sim, querida. A Isabel e eu estamos apenas a ter uma conversa de adultos.
Leonor deu um passo em frente, os seus olhos azuis, tão parecidos com os de Carolina, fixos em Isabel. Avó, por que estás a chorar? Isabel limpou rapidamente as lágrimas, mas o estrago estava feito. As meninas trocaram olhares, uma comunicação silenciosa a passar entre elas meninas, disse João gentilmente. Por que não vão brincar para o jardim um bocado? Prometo que explicamos tudo mais tarde com relutância. Carolina e Leonor saíram, mas não sem lançar olhares curiosos para trás quando a porta se fechou. João voltou-se para Isabel, a sua paciência a esgotar-se. Agora, Isabel, a verdade, toda ela. Isabel respirou fundo, os seus ombros a cederem sob o peso dos segredos. Tudo começou com um estudo, o nosso estudo, sobre natureza versus criação. A ideia era separar gêmeos idênticos à nascença e observar o seu desenvolvimento em ambientes drasticamente diferentes. João sentiu uma onda de náuseas. Vocês trataram-nas como ratos de laboratório. Não era suposto ser assim, protestou Isabel fracamente. Era para ser um estudo controlado, ético, mas depois as coisas saíram do controlo, enquanto Isabel falava. João sentiu o seu mundo desabar. Ela descreveu como famílias ricas, desesperadas por filhos. Eram abordadas, como bebés eram trocados, registros alterados, vidas manipuladas. E a Sofia? Perguntou João, a sua voz a tremer. Ela descobriu algo, não foi? Isabel acenou tristemente. A Sofia era brilhante. João, ela começou a juntar as peças, a fazer perguntas. Estava tão perto de descobrir tudo. João sentiu o coração apertar-se. É por isso que ela não, exclamou Isabel, horrorizada. Nós nunca, João. A morte da Sofia foi um acidente terrível, mas ela estava sob tanta pressão, tão angustiada do outro lado da sala, no corredor. Carolina e Leonor agacharam-se a ouvir cada palavra através da porta entreaberta. Os seus olhos encontraram-se, cheios de confusão e medo. Carolina, sussurrou Leonor. Achas que nós... Carolina apertou a mão de Leonor. Eu sempre senti que faltava algo, e quando te conheci, foi como se essa parte em falta fosse encontrada. Terminou Leonor de volta à sala. A confissão de Isabel continuou. Cada palavra uma revelação dolorosa. Eu era apenas uma enfermeira, João, mas eu sabia, participei, e quando vi a Leonor, tão pequena, tão vulnerável, não suportei a ideia de a entregar a estranhos. João olhou para ela, incrédulo. Então ficaste com ela para ti, criaste-a como tua neta? Isabel acenou, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Pensei que a estava a salvar, a dar-lhe uma oportunidade de uma vida normal? João quase gritou. Separaste-a da irmã, da família lá fora, no corredor. Carolina e Leonor abraçaram-se, finalmente compreendendo a verdade que os seus corações já sabiam. Somos irmãs, sussurrou Carolina. Gêmeas, acenou Leonor, lágrimas nos olhos. Sempre fomos lá dentro. João levantou-se abruptamente, caminhando até a janela lá fora. O sol começava a pôr-se, lançando longas sombras pelo jardim. Há quanto tempo estavam a falar? Minutos? Horas? E agora, Isabel? Perguntou ele, a sua voz cansada. Isabel levantou-se, trêmula. João, estou pronta para enfrentar as consequências dos meus atos, mas, por favor, pense nas meninas. Elas já passaram por tanto antes que João pudesse responder. A porta abriu-se completamente. Carolina e Leonor entraram, de mãos dadas, os seus rostos uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Papá, disse Carolina, a sua voz surpreendentemente firme. Nós ouvimos tudo. João sentiu o coração partir-se. Queria protegê-las, poupá-las a esta verdade dolorosa. Mas olhando para elas agora, tão unidas, tão fortes juntas, percebeu que talvez fossem mais resilientes do que ele pensava. A Leonor é minha irmã, não é? Continuou Carolina. A minha gêmea João acenou lentamente. Sim, querida, ela é. Leonor olhou para Isabel, os seus olhos cheios de confusão e dor. Avó? Por quê? Isabel caiu de joelhos, a soluçar. Oh, Leonor, minha querida, desculpa tanto as meninas.
aproximaram-se de Isabel, cada uma colocando uma mão no seu ombro. O gesto, tão cheio de compaixão, fez o coração de João apertar-se. "O que fazemos agora, papá?" perguntou Carolina, olhando para João com uma maturidade para além da sua idade. João olhou para as suas filhas, para Isabel, para o retrato de Sofia na parede, tantas vidas afetadas, tantos segredos revelados, e ainda assim havia mais a descobrir, mais pessoas envolvidas neste esquema terrível. "Agora", disse ele suavemente, "começamos a consertar o que foi quebrado, juntos, enquanto o último raio de sol desaparecia no horizonte. A família Pereira, agora completa, embora ferida, partilhou um abraço hesitante, mas esperançoso. O caminho pela frente seria difícil, cheio de desafios e revelações dolorosas. Mas pela primeira vez em anos havia esperança à verdade, por mais dolorosa que fosse, viera finalmente à luz, e com ela a promessa de cura, redenção e um novo começo para todos eles. O silêncio na sala de estar da Quinta dos Pereira era quase ensurdecedor. João, Carolina e Leonor sentavam-se no sofá, as mãos entrelaçadas, enquanto Isabel ocupava a poltrona em frente, parecendo mais pequena e frágil do que nunca. "Isabel", começou João, a sua voz baixa mas firme. "Está na hora, sem mais meias-verdades, sem mais segredos. Queremos saber tudo." Isabel acenou lentamente, lágrimas já a formarem-se nos seus olhos cansados. Ela respirou fundo, como se se preparasse para mergulhar em águas profundas e turbulentas. "Tudo começou há 20 anos", começou ela, a sua voz a tremer. "Eu era uma jovem enfermeira no Hospital de São João, cheia de sonhos e ambições, enquanto Isabel falava. As memórias inundaram a sua mente, levando-a de volta àquele tempo flashback. O corredor do hospital estava silencioso. As luzes fluorescentes a zumbir suavemente. Isabel, no seu uniforme branco impecável, caminhava apressadamente, contas médicas escondidas na sua bolsa. "Menina Costa", uma voz profunda chamou. Era o Dr. Almeida, o diretor do hospital. "Um momento, por favor." Isabel sentiu o coração acelerar. Ela seguiu-o até ao seu escritório, temendo o pior. "Isabel", disse ele, sentando-se atrás da sua imponente secretária, "chegou ao meu conhecimento que está com problemas financeiros." Ela engoliu em seco, sentindo o peso das suas dívidas. "Dr. Almeida, eu posso explicar." Ele levantou uma mão, silenciando-a. "Não é preciso, na verdade. Tenho uma proposta para si. Uma proposta que pode resolver todos os seus problemas financeiros e mais fim do flashback. Foi assim que tudo começou", disse Isabel, voltando ao presente. "O doutor Almeida ofereceu-me uma grande soma de dinheiro para participar num estudo especial. Na altura, pareceu-me a solução para todos os meus problemas." João franziu a testa. "Que tipo de estudo?" Isabel fechou os olhos, como se a memória fosse demasiado dolorosa para enfrentar. Era um estudo sobre natureza versus criação, separar gêmeos idênticos à nascença e observar o seu desenvolvimento em ambientes drasticamente diferentes. Carolina e Leonor ofegaram em uníssono, agarrando as mãos uma da outra com mais força como puderam? Perguntou João, a sua voz cheia de raiva e incredulidade. "No início, convencemo-nos de que era para o bem maior", continuou Isabel. A sua voz mal um sussurro. "Acreditávamos que os resultados poderiam revolucionar a nossa compreensão do desenvolvimento humano." Ela fez uma pausa, lágrimas a rolarem pelas suas bochechas. "Mas depois vocês, meninas, nasceram flashback. A sala de partos estava caótica. Sofia Pereira gritava de dor enquanto dava à luz às suas filhas. Isabel estava lá, o seu coração dividido entre o dever profissional e o terrível segredo que carregava. O primeiro choro perfurou o ar, seguido por outro. Duas meninas perfeitas, idênticas. "Elas são lindas", suspirou Sofia, exausta mas radiante. Isabel sentiu o coração apertar-se. Ela sabia o que tinha de ser feito, mas naquele momento, a olhar para aquelas duas vidas inocentes, toda a lógica do estudo desmoronou-se. Fim do flashback. "Não suportei a ideia de as separar", continuou Isabel, a sua voz embargada de emoção. "Mas o doutor
Almeida insistiu, disse que era demasiado tarde para recuar. João levantou-se abruptamente, caminhando até a janela, a sua mente a cambalear com estas revelações. Então, decidiste ficar com a Leonor Isabel. Acenou tristemente. Pensei que a podia proteger, dar-lhe uma vida boa, longe de tudo isto. Leonor, que permanecera em silêncio, finalmente falou. Mas e a minha? A nossa mãe? Ela sabia? A expressão de Isabel torceu-se numa máscara de dor. A Sofia, ela começou a suspeitar. Ela era brilhante, sabes? Começou a juntar as peças, a fazer pesquisas. João virou-se bruscamente. É por isso que ela não, exclamou Isabel, horrorizada. Nós nunca, João. A morte da Sofia foi um acidente horrível, mas ela estava tão perto da verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas e revelações chocantes. Carolina, que estivera quieta, a absorver tudo, finalmente falou. Então, todo este tempo, eu tinha uma irmã, e não sabia, vocês sempre foram irmãs. Acrescentou João suavemente, sentando-se ao lado das meninas novamente. Gêmeas, separadas por uma conspiração terrível. Isabel soluçou abertamente. Agora, desculpem-me tanto, se eu pudesse voltar atrás, mas não podes, disse João firmemente. O que está feito, está feito. A questão agora é o que fazemos daqui para a frente. As meninas olharam uma para a outra, comunicando silenciosamente. Depois, para a surpresa de todos, Leonor levantou-se e caminhou até Isabel. Avó, disse ela suavemente. O que fizeste foi errado, muito errado, mas cuidaste de mim, amaste-me. Isabel olhou para Leonor, de olhos arregalados, mal acreditando no que ouvia. Carolina juntou-se à irmã. Não vai ser fácil, mas talvez possamos tentar entender, tentar perdoar. João observou a cena, sentindo uma mistura de orgulho e dor às suas filhas, separadas por tanto tempo, agora unidas em compaixão. Isabel, disse ele, a sua voz mais calma agora. O que fizeste é imperdoável, mas por causa destas meninas, por causa do amor que a Sofia tinha por elas, estamos dispostos a ouvir, a tentar entender. Isabel acenou, lágrimas a fluírem livremente. Eu conto-vos tudo, cada detalhe, cada nome. Farei o que for preciso para consertar o que puder, enquanto o sol se punha lá fora, lançando longas sombras pela sala. A família Pereira, agora completa, embora ferida, formou um abraço hesitante e esperançoso à verdade. Por mais dolorosa que fosse, emergira finalmente o caminho pela frente. Seria difícil, cheio de desafios legais e emocionais, mas pela primeira vez em anos havia uma luz ao fundo do túnel, uma oportunidade de reconstruir o que foi quebrado e talvez criar algo ainda mais forte. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e fria, refletindo o clima emocional dentro da quinta dos Pereira. João não dormira, passando a noite no seu escritório, rodeado por fotos de Sofia e documentos do hospital. Os seus olhos estavam vermelhos e inchados, uma mistura de exaustão e lágrimas suprimidas no quarto de Carolina. As gêmeas dormiam enroscadas uma na outra, como se com medo de serem separadas novamente. Isabel sentava-se rigidamente na sala, parecendo não se ter mexido, quando todos finalmente se reuniram para o pequeno almoço. O silêncio reinou. João olhava para a sua chávena de café intocada, os seus pensamentos uma tempestade de emoções conflituantes. Pai, a voz suave de Carolina, trouxe-o de volta à realidade. Estás bem? João forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Estou a processar querida Leonor, sentada ao lado de Carolina, hesitou antes de falar. E agora? O que acontece? A pergunta pairou no ar, pesada e urgente. João finalmente ergueu os olhos, encontrando o olhar de Isabel. Isso depende, disse ele, a sua voz controlada, mas emotiva. Isabel, disseste que nos contarias tudo. Estamos prontos para ouvir. Isabel acenou lentamente, pousando a sua chávena trêmula na mesa. Por onde devo começar? Pelo princípio, respondeu João firmemente. Quero cada detalhe. Cada pessoa envolvida enquanto Isabel falava, detalhando o elaborado esquema de gêmeos separados.
João sentiu a sua raiva crescer. Médicos, enfermeiras, até mesmo o pessoal administrativo. Todos tinham desempenhado papéis na conspiração. E a Sofia? Perguntou João, a sua voz a quebrar-se ligeiramente. Ela suspeitava de algo? Isabel fechou os olhos, a dor evidente no seu rosto. A Sofia era brilhante. João, ela começou a juntar as peças, a fazer perguntas. Nos últimos meses antes do acidente, ela estava tão perto da verdade. João sentiu uma onda de náuseas. Então a morte dela foi um acidente terrível, insistiu Isabel. Lágrimas nos olhos, mas a pressão, a angústia que ela sentia, não ajudou as gêmeas. Ouviram em silêncio, as mãos unidas debaixo da mesa. Carolina falou primeiro. Então, todo este tempo, eu tinha uma irmã e não sabia. Leonor acenou, lágrimas a rolarem pelas suas bochechas. E eu? Eu sempre senti que faltava algo. Como se uma parte de mim estivesse noutro lugar. João observou as suas filhas, sentindo uma mistura de amor avassalador e tristeza profunda. Tinham sido roubadas de 5 anos juntas, de memórias partilhadas, de uma ligação que deveria ter sido inquebrável desde o nascimento. Isabel, disse ele, virando-se para a mulher mais velha, que agora parecia tão pequena e frágil. Eu entendo que cuidaste da Leonor, que a amaste. Mas como pudeste viver com este segredo por tanto tempo? Isabel soluçou abertamente. No início, convenci-me de que estava a proteger a Leonor, a dar-lhe uma vida melhor. Mas com o passar dos anos, a culpa tornou-se insuportável. João lutou contra o impulso de gritar, de exigir justiça imediata, mas olhando para as suas filhas, vendo a compaixão nos seus olhos, forçou-se a respirar fundo. O que fazemos agora? Perguntou ele, a sua voz mais suave. Como seguimos em frente? Carolina e Leonor olharam uma para a outra, comunicando silenciosamente novamente. Queremos ficar juntas, disse Carolina firmemente. Nunca mais queremos ser separadas. Leonor acenou vigorosamente. Já perdemos tanto tempo. João sentiu o coração apertar-se. Claro que vão ficar juntas. Nunca mais deixarei ninguém separar-vos. Isabel ergueu os olhos, hesitante. E quanto a mim? Eu entendo se quiserem que eu vá embora, que nunca mais me vejam surpreendendo todos. Leonor respondeu. Avó, o que fizeste foi terrível, mas cuidaste de mim, amaste-me. Não posso simplesmente apagar isso. Carolina concordou. Vai levar tempo, muito tempo, para processar isto, para perdoar. Mas talvez possamos tentar. João olhou para as suas filhas com uma mistura de orgulho e admiração. A sua capacidade de compaixão, mesmo perante tal traição, era inspiradora. Isabel, disse ele por fim. O que fizeste é imperdoável, mas pelo bem destas meninas, pelo amor da Sofia, estamos dispostos a tentar entender, a tentar perdoar. Mas será um processo longo e difícil. Isabel acenou, lágrimas a escorrerem livremente. Farei o que for preciso. Testemunharei contra todos os envolvidos. Ajudarei em qualquer investigação, qualquer coisa para tentar consertar o que fiz. João levantou-se, caminhando até a janela lá fora. O céu começava a clarear, as nuvens a dissiparem-se lentamente. Era como se a natureza espelhasse a mudança de atmosfera dentro de casa. Vamos dar um passo de cada vez, disse ele, virando-se para a sua família recém-reunida. Primeiro, precisamos de resolver a situação legal da Leonor. Ela é uma Pereira e isso precisa de ser oficial. As gêmeas sorriram uma para a outra, a ideia de serem oficialmente reconhecidas como irmãs, trazendo uma centelha aos seus olhos. Depois, continuou João, lidamos com o hospital, com todos os envolvidos neste esquema terrível. Eles têm de ser responsabilizados. Isabel acenou gravemente. Ajudarei no que puder. É o mínimo que posso fazer. João olhou para cada rosto na sala. As suas filhas, tão parecidas e ainda assim tão únicas. Isabel, carregando o peso de anos de culpa, e o retrato de Sofia na parede, sorrindo como se aprovasse o caminho que estavam a tomar. Não vai ser fácil, disse ele suavemente. Haverá dias difíceis pela frente, mas vamos enfrentá-los juntos, como uma família. Carolina e Leonor levantaram-se, envolvendo os braços à volta do pai,
num abraço apertado. Isabel observava à distância, arrependimento e esperança a misturarem-se nos seus olhos. O caminho pela frente seria longo e cheio de desafios. Haveria momentos de raiva, dor e dúvida, mas também haveria momentos de alegria, descoberta e amor renovado à verdade, por mais dolorosa que fosse, emergira finalmente, e com ela a promessa de um novo começo, uma oportunidade de reconstruir o que fora quebrado e talvez criar algo ainda mais forte a partir dos fragmentos, enquanto a família Pereira se abraçava, reunida após anos de separação e segredos. O sol finalmente rompeu por entre as nuvens. Lançando um raio de luz dourada pela janela, era um novo dia, um novo capítulo, e juntos eles estavam prontos para o enfrentar na sala de estar da Quinta dos Pereira. Outrora palco de tantas revelações dolorosas, decorações de Natal adornavam agora o espaço. O cheiro a canela e pinho enchia o ar, misturando-se com a antecipação palpável. João Pereira estava junto à lareira, a observar as chamas dançantes, enquanto esperava pelos últimos convidados. Carolina e Leonor, vestidas com roupas idênticas, sussurravam excitadamente no sofá, as mãos entrelaçadas, como se com medo de se separarem novamente. A campainha tocou Isabel, que ajustava nervosamente os ornamentos da árvore. Congelou. João lançou-lhe um olhar tranquilizador antes de ir atender a porta. Manuel cumprimentou João, estendendo a mão ao pai adotivo de Leonor. Bem-vindo, por favor. Entre Manuel, ainda visivelmente abalado pelas recentes revelações, entrou hesitante. Os seus olhos encontraram imediatamente Leonor, que correu para o abraçar. Papá! Exclamou ela, enterrando o rosto no seu peito. Manuel segurou-a com força, lágrimas nos olhos. Minha menina. Carolina observava, curiosa e apreensiva. João pousou uma mão reconfortante no seu ombro. Está tudo bem, querida, murmurou ele. Ele também é da tua família agora, quando todos estavam acomodados. João pigarreou para chamar a atenção. Obrigado a todos por terem vindo, começou ele, a sua voz carregada de emoção. Sei que as últimas semanas foram desafiadoras, para dizer o mínimo, mas estamos aqui hoje para discutir o futuro de Carolina e Leonor. As meninas endireitaram-se, os seus rostos uma mistura de ansiedade e esperança. Depois de muita reflexão e discussão, continuou João, trocando olhares com Manuel e Isabel. Chegamos a uma decisão, uma que acreditamos ser a melhor para as meninas. Manuel inclinou-se para a frente, a sua voz rouca. E que decisão é essa? João respirou fundo. Vamos partilhar a guarda. Carolina e Leonor viverão principalmente aqui na quinta, mas passarão tempo regular consigo, Manuel e Isabel. Ele virou-se para a mulher mais velha, continuará a fazer parte das suas vidas, se assim o desejar. Isabel soltou um soluço de alívio. Obrigada, João. Obrigada. Leonor olhou para Manuel, preocupação nos olhos. Papá, tu concordas com isto? Manuel deu um sorriso triste. Minha querida, tudo o que eu quero é a tua felicidade, e sei que a tua felicidade é com a tua irmã Carolina, que estivera quieta até então. Finalmente falou. Podemos mesmo ficar juntas para sempre? João ajoelhou-se diante das meninas, segurando as suas mãos. Sim, minhas queridas, nunca mais serão separadas. Prometo. As gêmeas abraçaram-se, lágrimas de alegria a escorrerem-lhes pelos rostos. A cena comoveu todos, lembrando-os do verdadeiro significado de família. Agora, disse João, levantando-se. Que tal celebrarmos este novo começo? Afinal, é Natal. As horas que se seguiram foram repletas de alegria e reconciliação. A quinta ecoava com risos e conversas animadas. Carolina e Leonor corriam por todo o lado, mostrando uma à outra os seus brinquedos favoritos e fazendo planos para o futuro. Na hora de trocar presentes, João pediu silêncio. Carolina, Leonor, disse ele, entregando a cada uma pequena caixa. Estes são presentes especiais, algo para simbolizar a vossa ligação. As meninas abriram as caixas simultaneamente, revelando 2 pendentes idênticos em forma de coração, quando juntos formavam um único coração completo. Oh, papá!
exclamou Carolina, lágrimas nos olhos. É lindo, sussurrou Leonor, admirando o pendente. João ajudou-as a colocar os colares, o metal frio contra a sua pele, um lembrete tangível da sua ligação inquebrável. Isabel aproximou-se timidamente, segurando 2 pacotes. Eu também tenho algo para vocês dentro dos pacotes. As meninas encontraram álbuns de fotos. O álbum de Carolina estava cheio de fotos de Leonor a crescer, enquanto o de Leonor continha fotos de Carolina, para que possam conhecer os anos que perderam, explicou Isabel. Suavemente, as gêmeas abraçaram Isabel, murmurando agradecimentos sinceros. João observou, sentindo uma mistura complexa de emoções. O caminho para o perdão seria longo, mas este era um bom começo quando todos se reuniram à volta da árvore. João pigarreou novamente. Gostaria de dizer algumas palavras, começou ele, a sua voz a tremer ligeiramente. Este ano ensinou-nos tanto sobre família, perdão e novos começos. Aprendemos que os laços que nos unem são mais fortes do que qualquer segredo ou separação. Ele olhou para Carolina e Leonor, o coração a transbordar de amor. Minhas queridas filhas, vocês são a prova viva de que o amor supera todas as adversidades. A vossa capacidade de perdoar, de amar incondicionalmente, inspira-nos a todos, virando-se para Manuel e Isabel. Ele continuou: e a vocês, obrigado. Obrigado por cuidarem da Leonor, por a amarem como vossa. A nossa família pode não ser convencional, mas é nossa, e juntos daremos às nossas meninas todo o amor e apoio que elas merecem. Lágrimas silenciosas corriam pelos rostos de todos. Isabel deu um passo à frente, a sua voz a tremer de emoção. Eu quero expressar a minha mais profunda gratidão, começou ela. Pelo vosso perdão, pela oportunidade de fazer parte desta família. Prometo dedicar cada dia que me resta da minha vida a redimir-me, a apoiar estas meninas maravilhosas. Carolina e Leonor levantaram-se, puxando todos para um abraço de grupo por um momento. Todas as mágoas e ressentimentos passados desvaneceram-se, substituídos por um sentimento de união e esperança mais tarde. Enquanto os adultos conversavam na sala, Carolina e Leonor escapuliram para o jardim. A chuva parara, deixando o mundo a brilhar sob o céu estrelado. O que achas que o futuro nos reserva? Perguntou Leonor, a sua respiração a formar pequenas nuvens no ar frio. Carolina sorriu, apertando a mão da irmã. Não sei ao certo, mas sei que vamos enfrentá-lo juntas, sempre dentro de casa. João observava as suas filhas a brincar no jardim iluminado. Isabel e Manuel juntaram-se a ele à janela, cada um perdido nos seus próprios pensamentos. Elas são incríveis, não são? Murmurou Manuel João. Acenou. São, e merecem o melhor que lhes possamos dar. Isabel enxugou uma lágrima. Vamos fazer com que resulte. Por elas, enquanto observavam as gêmeas a construir um castelo de mantas, a rir e a brincar como se nunca tivessem sido separadas, todos sentiram uma onda de esperança. O caminho pela frente não seria fácil, mas com amor, compreensão e compromisso, eles enfrentariam cada desafio juntos. A chuva parara, limpando o jardim e deixando um brilho puro. Era como se o universo lhes estivesse a oferecer a todos uma nova página em branco, uma oportunidade de reescreverem a sua história. Carolina e Leonor, de mãos dadas, olharam para a janela, acenando alegremente para a sua família reunida, os seus sorrisos idênticos, repletos de amor e promessa. Eram o testemunho vivo de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz do amor e da verdade encontra sempre um caminho. E assim, sob o céu de inverno, a família Pereira, expandida, ferida, mas a curar-se, acolheu um novo capítulo nas suas vidas, um capítulo de união, perdão e, acima de tudo, amor incondicional. O futuro, outrora incerto e sombrio, brilhava agora com possibilidades. Carolina e Leonor cresceriam juntas, apoiadas por uma rede de amor que transcendia laços de sangue e convenções, e juntas aprenderiam que a verdadeira família é aquela que escolhemos construir, nutrir e amar.
Não importa o que a vida nos reserve, enquanto o céu noturno cintilava com estrelas distantes. O riso da família reunida ecoava suavemente pelos corredores da quinta. A promessa de um novo começo, selada pela esperança e pelo amor, que a luzia para a frente e, no silêncio tranquilo da noite, a sua história recomeçou.